falar que o QI das novas gerações está diminuindo. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que desde o último mês vem dando o que falar. Mas calma, antes eu quero te explicar um conceito. Você já ouviu falar em efeito Flynn? Bom, esse é um nome dado ao aumento constante do número de acertos médios da população nos testes de QI. E esse fenômeno propõe que cada geração é mais inteligente que a geração anterior e que isso vem se repetindo. A grosso modo, é dizer que você é mais inteligente que os seus pais e que os seus filhos provavelmente serão mais inteligentes do que você. Tá, tudo bem, mas como assim? Como isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de mudança muito grande. E ele não só muda de uma maneira muito ágil, como ele precisa disso, ele está nessa constante mudança. E aí o que acontece é que a nossa capacidade de pensamento abstrato, ela se torna cada vez mais hábil e com isso nós nos tornamos cada vez mais inteligentes. Bom, a partir disso, eu acredito então que seja correto afirmar que estamos indo rumo à genialidade, né? Errou! Bem, aparentemente não é bem assim que as coisas estão funcionando agora. Segundo o neurocientista francês Michel Desmoulins, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, os testes de QI vêm apontando que a nova geração está menos inteligente do que a geração anterior. Isso e muitas outras coisas ele aponta no seu livro A Fábrica de Cretinos Digitais, onde com dados concretos e conclusivos ele afirma que os dispositivos digitais vem influenciando de uma forma negativa no desenvolvimento neural das crianças e dos jovens. Bom, esse não é o único fator que ele apresenta. Ele cita, por exemplo, a poluição como algo que pode interferir nesse resultado. Mas se tratando dessa reversão do efeito Flynn, algo que interfere de uma maneira considerável e ele dá um enfoque em seu livro é realmente esse uso excessivo das telas. Inclusive, em uma entrevista para a BBC, ele questiona o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Até onde nós vamos deixar essa geração digital chegar de uma forma descontrolada e sem limite? Vale ressaltar também que o Desmoulins, ele trabalhou para a Universidade da Califórnia e para o Instituto de Tecnologias de Massachusetts. E bom, pesquisas dessas instituições apontaram que o uso excessivo de televisão, videogame, celular, tablet, enfim, telas no geral, vem afetando o desenvolvimento cognitivo e esse resultado de QI de uma forma considerável. O especialista afirmou ainda que as causas disso são claramente identificáveis. Nós temos, por exemplo, a diminuição da quantidade e da qualidade da interação familiar, a diminuição também do tempo utilizado para outras atividades, como trabalho de casa, música, arte, leitura, entre tantas outras, a interrupção do tempo de sono, a superestimulação da atenção e, em contrapartida a isso, a subestimulação do intelectual. E junto a tudo isso, nós temos um estilo de vida excessivamente sedentário. Isso tudo contribui para que a gente caminhe na contramão do que o efeito Flynn vinha propondo. Vamos lá, vamos ver o que o autor disse sobre isso. As telas recreativas prejudicam o cérebro, interferem no sono, interferem na aquisição da linguagem, diminuem o desempenho escolar, prejudicam a concentração, aumentam o risco de obesidade e etc. Depois disso tudo, eu tô achando até que eu vou pra uma biblioteca, passar uns dias lá, assim, entendeu? Pra ver se eu absorvo um pouco do conhecimento do QI sagrado dos mais antigos. Bom, eu penso que não há por que contestar dados que foram provados cientificamente. Dito isso, existem algumas questões que a gente pode pontuar. A primeira delas seria, em quais países que essa pesquisa foi desenvolvida? Já posso adiantar para vocês que foram todos países europeus, como a Finlândia, a Holanda, a Noruega, a França, a Dinamarca, enfim, todos países que há tempos nós sabemos que possuem uma estabilidade muito grande, um nível socioeconômico elevadíssimo e por conta disso também possuem um desenvolvimento cognitivo muito alto.
Então eu trago aqui uma analogia, que é uma frase bem conhecida: quanto mais alto você está, maior o seu tombo. E isso é uma coisa que cabe muito nessa situação, porque se está acontecendo uma alteração desse efeito Flynn, onde ela vai aparecer mais? Nos países onde o efeito Flynn tem uma proporção maior. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, no Brasil nós possuímos um desenvolvimento cognitivo mais baixo. E isso se dá muito por conta da falta de acesso a uma educação de qualidade que, a nível nacional, nós sabemos que é muito precário. Então, por conta disso, o nosso desenvolvimento cognitivo é inferior ao desses países de primeiro mundo. O nosso coeficiente é mais baixo. Pensando nisso, eu fico refletindo também se então pensar sobre essa reversão do efeito Flynn no nosso país deveria ser a nossa prioridade. Se talvez não seria mais interessante pensar em fornecer para a população brasileira um conhecimento de qualidade, juntamente com a formação para um pensamento crítico, para então, tendo essa base, começar a se pensar nessa evolução contínua e continuada que o efeito Flynn vem propondo a princípio. É claro que a nível mundial, essa queda do efeito Flynn é algo que deve ser levado em consideração, é uma preocupação válida, visto que o efeito Flynn ele é algo positivo, que fala a respeito de uma evolução intelectual. Bom, com isso tudo, eu queria ressaltar que penso que o uso excessivo das telas, ele de fato é totalmente prejudicial, ele vai trazer interferências para o desenvolvimento dessa capacidade dessa criança, desse jovem, principalmente na primeira infância, onde o indivíduo está desenvolvendo várias coisas, inclusive capacidades cerebrais. E há um tempo atrás, nós pensávamos que o QI era uma coisa hereditária, ponto. Hoje em dia nós sabemos que não é bem assim que funciona, que existem vários fatores envolvidos, existem vários estímulos envolvidos que vão interferir nesse resultado. Então é necessário observar em que ambiente essa criança está inserida, a que ela está exposta, como ela está vivendo, ao que ela está tendo acesso. Para a partir disso, a partir dessa observação, se ter informação suficiente para pensar no que fazer a respeito e começar a pensar no efeito Flynn pra gente, pro nosso país, a nível nacional. E você? O que você acha sobre isso tudo? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou amar saber o que você pensa sobre o assunto. A gente ainda pode trocar uma ideia. Até o próximo vídeo. Mil beijos e cuidem-se!